estamos marcando presença aqui na Vila Resende, na divisa com o Jardim Monumento, aqui na cidade de Piracicaba, no interior paulista, ao lado do Arnaldo Povo Garcia. Só que, em tempo, parece, quando falamos Arnaldo Povo Garcia, muita gente não sabe quem é. Ou pelo menos poucas pessoas sabem, as mais íntimas, as mais próximas. Mas se eu falar que eu estou aqui ao lado do Peixinho, que jogou no São Paulo, que jogou no Santos, que jogou no Comercial de Ribeirão Preto e no Bangu, aí todo mundo sabe, principalmente aquele torcedor da velha guarda que teve a oportunidade de acompanhar o Peixinho, de ver os jogos dos quais o Peixinho participou, Pacaembu, Morumbi, e é do Morumbi que nós vamos falar. Peixinho, além de ter tido o privilégio de ter vestido duas camisas poderosas de dois dos quatro grandes do futebol paulista, do São Paulo e do Santos, ele ainda teve a felicidade de fazer o primeiro gol da história do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, na década de 60. No dia 2 de outubro de 1960, o Morumbi ainda estava em construção, mas até então com capacidade para 60 mil pessoas. Depois o estádio ficou concluído com capacidade para 150 mil pessoas e se tornou, com o passar do tempo, o maior estádio particular do mundo, do São Paulo Futebol Clube. Naquela partida, o estádio ainda em construção, mas num acerto entre as diretorias do São Paulo e do Sporting de Portugal, um amistoso foi marcado já para que o Morumbi iniciasse as suas atividades. O jogo amistoso, e o São Paulo venceu por 1-0. Gol de quem? Dele, Peixinho, que está aqui do meu lado. Peixinho, muito obrigado por ter nos recebido em sua residência aqui em Piracicaba e por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Obrigado, André. Estou à sua disposição. Começando contando a sua vida. Muita gente pensa que você é Piracicaba. Não, você não é piracicabano de nascença. Conta a sua história. Você é paulistano, nasceu em São Paulo, como é que é? Eu nasci em São Paulo, na Lapa, e eu morei na Lapa de baixo, na Lapa do meio e na Lapa de cima. Nessa Lapa de cima, eu com 11 anos comecei a trabalhar perto de casa, onde meu pai, nós mudamos para o Alto da Lapa, e eu frequentava o oratório Dom Bosco dos Padres Salesianos. Tá, e você trabalhava com o quê como primeira ocupação? A primeira ocupação eu trabalhei numa fábrica de rolha, era perto de casa também. Trabalhava e estudava, né? E aos domingos eu ia no oratório Dom Bosco jogar minha bolinha. Futebol como é que ficou? Como que começou? Porque você ainda me disse, antes que nós abríssemos a entrevista, que o seu pai, que também tinha o mesmo apelido, Peixe, exatamente, tinha jogado no Palmeiras na década de 40. Isso. E aí você sendo filho, como diz o velho ditado, né? Filho de peixe, peixinho até justifica. Como que começou a sua carreira no futebol, sua primeira oportunidade? Conta. Foi justamente aí. Eu, frequentando o oratório Dom Bosco, os Padres Salesianos um dia convidaram o infantil do São Paulo para vir jogar no nosso campo, que era um campo humilde, era de terra e tal, e tal. E nós tínhamos uma equipe muito boa. E jogando contra o São Paulo, eu fiz 2 gols, inclusive um de bicicleta. E o seu Hélio Geraldo Caxambu, que era o treinador do infantil de São Paulo, tinha jogado com meu pai também. E ele me convidou para fazer um teste em São Paulo. Eu fui. São Paulo, naquele tempo, a gente treinava na Marginal do Tietê, no Sul-Americano do Bom Retiro. Se eu não me engano, tem esse campo até hoje. Ó. Então eu trabalhava, e aí eu comecei a aprender. Meu pai falou: você vai ter que aprender uma profissão, que futebol não dá nada para ninguém. Naquele tempo era muito difícil um profissional de futebol, digamos assim, se enriquecer. Não tinha como, nem no meu tempo ainda. Então o que aconteceu? Eu estava na tapeçaria e tal, falei com uma fábrica de rolha e fui para aprender uma profissão de tapeceiro. Comecei a trabalhar e tal, e aí o problema veio com o dono da tapeçaria, que não queria que eu fosse treinar no Bom Retiro. Aí
amigo meu, que eu estava aprendendo a trabalhar com ele na tapeçaria, falou: Peixinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com ele, eu vou pegar você para trabalhar só comigo, aqui dentro, aí eu libero você. Para poder conciliar com os treinos. Tudo bem. E ele conseguiu isso. Me chamava Dionísio, não vou esquecer nunca, Dionísio. E aí que eu fazia? Passou a treinar no São Paulo. Veja bem, eu trabalhava até às 11, ia a pé do meio da Lapa à Lapa de cima, almoçava, voltava, ia lá embaixo na Lapa, pegar o bonde para descer naquele tempo na Sagrado Coração de Jesus, e descia a pé, Aruanhai até o fim. Para você ir treinar. Nesse período você tinha quantos anos? Sua idade? Eu estava com 14 para 15 anos. Então já estava no tempo certo, porque se fosse uma situação tardia, porque já tem que subir até antes dos 18 para o profissional. E aí como é que foi? Então aconteceu o seguinte: eu ia começar o Campeonato Paulista de Infantil Juvenil, aquele tempo, e o seu Hélio Caxambu me falou: não, você vai domingo lá, né? A gente mandava o jogo no Campo do Nacional. Sim. Onde é perto do CT do São Paulo. Aí eu fui a primeira vez, naquele tempo não havia substituição, eram os 11 só. Se você machucasse o goleiro... Jogava com um homem a menos, 2 a menos. Naquele tempo também não tinha, para o juiz expulsar, não existiam os cartões amarelo e vermelho. Não, era no bate-boca mesmo. E o que aconteceu? Eu fui na primeira rodada e tal, eu fui bater palma. Na segunda também. Como bater palma? Não tinha substituição, você ficava fora do campo torcendo, batendo palma. Entendeu? Entendi. 3 vezes assim. Na quarta eu não fui. Sim. Falei pro meu pai, eu aqui, estou em casa, eu vou no domingo, sábado e jogo. Lá não, eu não vou bater palma, pô. Não fui mais. Depois de 3 semanas eu ia aparecer em casa. Chamo, mano. Eu achei que foi. Não, você vai desculpar. Porque o jogador, ele tem que saber quando está bem e quando está mal. Certo? E eu achava que eu estava melhor que o cara que estava jogando no meu. Porque eu comecei no São Paulo na meia direita, sabe? Depois você ficou efetivado como ponta direita. O Fiola que fez isso. Vicente Fiola. Bom, aí então, no primeiro domingo, eu fui. Aí me escalou. Contra o Corinthians, ganhamos 3-0, eu fiz 3 gols. É o time que eu mais fiz gol na minha carreira profissional. Foi no Corinthians? Contra o Corinthians. Tenho muita sorte contra o Corinthians. Assim como tantos e tantos outros, né? Entendeu? Então você virou um carrasco do Corinthians. Aí, até no profissional também, depois. Porque, então, mas aí você subiu um profissional depois de um certo tempo. A história é essa aqui. Aí nós em vez de, o nosso campo era no Ginão Tietê, né? Fomos para do outro lado da cidade, como é que chamava ali? Era. Agora enfim. Bom, não importa, mas aí contando. Você lembra? Então, um dia, eu estava treinando lá, eu tinha feito 2 gols, inclusive mais um de bicicleta e tal. Apareceu o seu Fiola lá. Estava escondido atrás, estava no. Ele era um olheiro também, né? Não, ele que mandava no São Paulo. Fiola que tem. Aí ele me chamou, falou: olha, Peixinho, daqui nós vamos para a Federação Paulista de Futebol fazer o seu contrato de gaveta. Eu disse, né? Estava ele e o senhor Bilintani, que era o diretor de departamento do juvenil. E tinha futebol. Aí fomos lá, fizemos o contrato. O que aconteceu? Daí o seu Fiola falou: você vai passar a concentrar com os jogadores profissionais no Pacaembu. Aí eu fui, era Poi, Desorde, Mauro, só o pobre, eu, né? No meio dos caras. Tinha um ponta direita chamado Maurinho, me corrija se eu estiver errado. Maurinho.
Então, aí eu comecei a treinar junto com os profissionais. Você disse o Poé, que também com o tempo se tornou o treinador, o José Poé. É. Bom, seu jogo de estreia pelo São Paulo foi contra quem? Contra o Nacional no Parque Antártico. Quanto foi o jogo? Nós ganhamos 2-1. E a verdade é essa, eu machuquei o joelho no primeiro tempo. Como não tem substituição, o Fiola falou, não, você fica dentro do campo e tal, vai para a ponta esquerda, fica lá e gol. O que aconteceu? Nós ganhamos 2-1. No fim do jogo, saiu um escanteio para o São Paulo, o Roberto fez o joelho, que era o ponta esquerda. Bateu o escanteio e a bola bateu, sinceramente, bateu na minha cabeça e entrou no gol, nós ganhamos 2-1. A sorte foi tanto que até sem querer você fez gol. Mas eu tinha machucado o joelho e o São Paulo, depois de 2 semanas, ia inaugurar o Jalisco em Guadalajara. Sim. Como eu tinha machucado, o médico falou, não tem condição de jogar. Mas sério. Aí entrou meu pai, sabe? Em casa ele falou, me deram um medicamento para a gente tomar e tal. O meu pai falou, vai filho, nós vamos dar um jeito nisso aí. Aí, sabe o que ele falou, nós vamos fazer um remédio aqui em casa. É breu com clara de ovo. Olha, veja bem. E ele começou a fazer isso. Depois de 3 dias. Melhorou. Ele falou, você tá bom já. E aí você foi? Não, aí me apresentei no São Paulo. Aí o médico falou, mas você já. Eu falei, não. Saíra, né? Não. E aí já entrou a malícia, né? Eu falei, não, o remédio que o senhor me deu, beleza. Ah, é verdade? Será? Sobe nessa mesa aqui e pula lá no chão. Mas como é que você está? E você não sentiu dor? O remédio que você me deu. Aí entrou o pessoal onde eu concentrava com o pó, esses caras, falou, não, leva o moleque, pô, que é isso? Eu falei, e você foi? Ele me levou. Para a inauguração do estádio, né? Aí fui. Quanto foi o jogo lá? Não, nós fomos campeão do. Sim. Você fez gol? Fiz. Foi o segundo. O Gino Orlando foi o primeiro e eu fui o segundo pelo São Paulo. Quer dizer, dá para perceber no transcorrer da entrevista que você não era apenas um simples ponteiro direito. Daqueles que antigamente faziam as jogadas de linha de fundo e cruzado, você também era um artilheiro. Meio artilheiro. Porque você tinha uma média, dá para perceber, me corrija se eu estiver errado, mas dá para perceber que você tinha uma média de 1 a 2 gols por jogo, ou pelo menos 1 ou 2 gols a cada um jogo, sim, outro não. Sim, outro não. E a maior obrigação de fazer gol, principalmente naquele futebol das antigas, era do centroavante. Nem tanto dos ponteiros. Mas você era um artilheiro. Então, o que aconteceu? Nesse torneio, no segundo jogo, eu já entrei como titular. E, né? Aí comecei a fazer gol. O Gino foi artilheiro e fui em segundo. Agora o que é mais importante? Aí, ótimo, já trouxe um troféu para o São Paulo. Até porque. Não, aí fomos para a Colômbia e ganhamos outro lá. E mais importante ainda, que eu queria fazer um breve comentário. Foram importantes esses títulos, porque a história mostra que o São Paulo não conquistou nenhum título de maior envergadura, Campeonato Paulista, até nacional, na década de 60, até porque tinha que administrar as finanças por ocasião da construção do estádio Morumbi. O São Paulo amargou uma fila de 13 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, que era o estadual, que era a prioridade dos grandes na ocasião. Todo mundo dá muito mais importância para o Campeonato Paulista do que para o Robertão, a Taça Brasil, que eram as antigas edições do Campeonato Brasileiro. E na época, dos 4 grandes, o time que tinha alçado voos mais altos, com conquistas internacionais importantes, tinha sido o Santos, o Santos tinha sido bicampeão do mundo até então e bicampeão da Libertadores. Aquele fantástico Santos e Pelé que você vai contar pra gente daqui a pouco, durante a entrevista, que você também jogou no Santos. Primeiro clássico pelo São Paulo foi contra quem? Clássico de São Paulo? Foi logo depois que inaugurou o Morumbi. Você jogando pelo São Paulo, o primeiro clássico foi contra quem? E quanto foi o jogo? Nós ganhamos 2-1. O pênalti foi feito em mim, o Dino Sani que fez. Inclusive é o primeiro gol de pênalti no Morumbi, do Dino Sani. E eu fiz o gol da vitória.
O Dino Sani? Contra o Santos. Mas o Dino Sani estava no... Não, no São Paulo. No São Paulo. É. Porque o Dino Sani, depois foi pro Corinthians. O Dino Sani. Não, primeiro foi para a Itália, depois veio para o Corinthians. Depois veio pro Corinthians. Ele já veio praticamente veterano pro Corinthians, né? Num período também que o Corinthians estava naquela fila também, que não ganhava, ganhava só torneios, mas não ganhava um título importante como o Campeonato Paulista, e acabou ficando 22 anos. Mas aí, você sofreu o pênalti, vocês venceram o Santos. E eu fiz o gol da vitória. Outros clássicos, importante você dizer, porque você enfrentou o Palmeiras, que era o único time naquela ocasião considerado que batia praticamente em frente com o Santos. Palmeiras, você tem um exemplo ali. Você enfrentou Mazola, Servílio, Rinaldo, toda essa gente, que eram grandes craques também. Porque eu joguei no Curitiba também. Você se lembra de algum clássico que te marcou contra o Palmeiras, ou que você tenha feito gol, ou que o São Paulo tenha vencido? Não, eu joguei contra o São Paulo a primeira vez na Liga Vermelho, no Santos. Nós ganhamos de 5-1. Bom, mas isso depois que você foi para o Santos. Nós estamos ainda quando você estava no São Paulo. Você se lembra de algum clássico contra o Palmeiras? Esse clássico aí eu me lembro, o clássico do Santos. Sim. Foi logo em seguida da inauguração do Morumbi. Sim. Depois você enfrentou o Corinthians, você enfrentou o Rivelino, Nair, Galhardo, Diogo, que era o goleiro. Galhardo eu joguei com ele na Ferroviária. Então. Pois é. E você me disse que o time dos 4 grandes, o que mais vezes você se destacou fazendo gols foi contra o Corinthians. O que acontecia? O que acontecia? A sensação de jogar com torcida contra, porque o Corinthians era a maior torcida. Qual foi a torcida contra que você enfrentou e que você... A torcida do Corinthians não tem como. A verdade é essa. Eu sempre tive vontade de jogar no Corinthians, tive 2 vezes para ir para o Corinthians. E não foi por quê? Não foi porque na hora H o São Paulo não quis a primeira vez, depois estava na Ferroviária, a Ferroviária também não cedeu. Você sonhava em jogar no Corinthians? Por causa da torcida. Mesmo naquela ocasião que a camisa pesava por causa da fila, sem conquistar títulos? Mas a torcida do Corinthians mexe com o jogador. Né? E você jogando contra, você sentia essa energia, essa vibração. E naquele tempo, aí no Morumbi, ainda em fase de construção, a maioria dos clássicos, tudo acontecia no Pacaembu. O velho Paulo Machado de Carvalho. Você também deve ter enfrentado a Portuguesa com o Chama Santos, o Félix, que foi o goleiro do Fluminense, mas pouca gente sabe o Félix, antes de ir para o Fluminense e para a seleção tricampeão em 70 no México, ele era da Portuguesa. Você jogou contra eles também. Você se lembra de algum clássico assim, que o São Paulo ou o Santos, onde você jogou também, tenha vencido por goleada, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa? O que está na retina da sua memória? Essa do Santos contra o São Paulo, é que marcou não, porque a gente joga aqui no São Paulo, a gente fica meio... Mas, sabe, cada um tem que lutar pela sua camisa. O placar foi quanto? 5-1. 3. Você fez 3. Quer dizer, e o Pelé olhou para você assim, ele comentou alguma coisa, você esteve próximo do Pelé? Pelé, aquele jeitão dele de chegar. Mas já conhecia ele do exército, porque serviu no exército junto. Você viu que o Pelé era muito generoso em elogiar as grandes revelações? Tipo assim, ele chegou em você e disse: ô garoto, você tem futuro, entende? Então não tem minuto. Não, já me conhecia. E aí elogiava, o que o Pelé... Como é que era a convivência quando você jogou no Santos? Como é que era a convivência com o Pelé? O que acontece? Eu ficava desde que eu joguei no Santos, desde a minha primeira viagem, o Lula falou para mim, não o Lula aí, o Lula técnico, falou: Peixinho, eu vou te pôr no quarto uma pessoa espetacular. Ele é um dos melhores amigos que eu tenho até hoje, com ele até hoje, que é o Pepe. O Pepe, ponto esquerda. Então a gente ficava, eu e o Pepe, e o Lima ficava com o Pelé. Como o Pepe estava muito com o Pelé, a gente ia no quarto e conversava muito. Por isso que eu digo, o Pelé era um cara humilde, um cara bom, certo? Fale quem quiser, mas quem conheceu ele, quem serviu nos exércitos juntos e tudo, ele era um cara espetacular, sabe? Não porque ele foi o Pelé, um cara muito humano, um cara muito amigo.
defender os seus colegas, tudo, entendeu? Incentivava a todos para manter aquele super time. Exatamente. Bichinho, eu tiro uma dúvida, que isso é o que a crônica fala até hoje, e que de boca em boca, através das gerações, a gente não tem certeza se virou lenda, se era uma lenda ou se foi verdade. Como você jogou no São Paulo e também no Santos, você estava naquele jogo em que o São Paulo estava goleando o Santos, ganhando por 4-0 ou 4-1, me corrija se eu estiver errado aí na contagem, e o Santos inventou um cai-cai para não passar vergonha, para não passar vexame, mesmo com aquele super time do Pelé. Isso foi real, foi verdade ou foi lenda? Não, isso aí estava na Ferroviária. Mas você ouviu falar? Não, sim, eu vi. Mas foi verdade. O Santos saiu do campo. O Armando Marques era o vice, se eu não me engano. E o Santos fez o cai-cai. Exatamente. Mas o Santos tomando de 4 do São Paulo com aquele super time do Pelé, até onde você lembra desse jogo, mesmo você estando na Ferroviária? Por que o Santos fez o cai-cai? O Santos era um time que tinha competência para virar placares. Muitas vezes saía perdendo de 2-0, 3-0, virava 5, 6, 7-3. Eu não sei, se não me falha a memória, o Armando Marques estava prejudicando o Santos nesse jogo. E aí que aconteceu isso aí também. E que motivo levou o Armando Marques a fazer isso? Aí eu não sei. Jogando no Santos, importante. Uma outra estatística. O Santos ficou 11 anos sem perder do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Mas naquele mesmo período, até a quebra do tabu pelo Campeonato Paulista em 68, com os gols do Paulo Borges e do Flávio Minuano, naquele período o Santos perdeu para o Corinthians uma meia dúzia de vezes por torneios de menor importância, tipo Rio-São Paulo, que não era muito cobiçado na ocasião, e outros torneios que chamavam menos atenção, e com o Pelé em campo. Portanto, estatisticamente, o tabu não existiu, mas foi um tabu do Campeonato Paulista que o Santos ficou 11 anos sem perder do Corinthians. E você vivenciou esse tabu. Você esteve com a camisa do Santos em algumas partidas contra o Corinthians durante esse tabu? Não, tabu não. Eu nunca perdi o Corinthians. Então, mas jogando pelo Santos, você vestindo a camisa, então, mas você enfrentou o Corinthians várias vezes durante esse tabu? Várias vezes. Então, durante o tabu você enfrentou o Corinthians? Mas eu nunca perdi o Corinthians jogando pelo Santos. Sim, por causa do tabu. Porque você fazia parte do elenco que ficou 11 anos sem perder do Corinthians. Queria perguntar o seguinte, pergunta mais importante. Você que estava no campo, porque só quem está no campo ali é que sente o clima da coisa. Como é que era a reação, o comportamento dos jogadores do Corinthians cada vez que o Corinthians enfrentava o Santos? Que parecia que eles tremiam. Uma pergunta interessante. Essa eu vou falar para você, porque o Bazani jogou no Corinthians. Sim. Certo? Então eu ponta direita aqui e o Bazani do outro lado, certo? Sabe o que ele falava para mim? Peixinho, os caras estão tudo tremendo. Quando eles vêem essa camisa branca, eles ficam loucos. E os Santos ganharam? Ganharam. O Santos que você nunca perdeu, então? Não. Mas eles te marcavam, e você via as discussões? Não marcava, eu digo antes de começar o jogo. Antes de começar o jogo. Então pior ainda. Eu estou na ponta e ele está na esquerda e era do outro lado. Entendeu? Entendi. Aí eu tinha jogado com ele na Ferroviária. Sim. Aí ele falou, a moçada está tudo tremendo. E o Corinthians tentava, teve jogos até que o Corinthians chegou a fazer 4 gols no Santos, depois perdia por 7-4. E teve um jogo que o Santos virou, enfiou 7 gols no Corinthians no segundo tempo, que o Pelé ia indo pro vestiário, tem isso no documentário, beijou a medalhinha, os torcedores corintianos, o Pacaembu lotado, muitos corintianos, a torcida do Santos era bem menor na ocasião, e gritaram para ele, joga aí agora, que ele beijou a medalhinha, assim, espera um pouquinho, entende? Espera um pouquinho, tem o segundo tempo. E no segundo tempo estava 4-0, 3-0 com eles, o Santos virou 7-3 ou 7-4. 4-2, tá? Então, e o Santos virou. Mas o Santos também fazia isso com o Palmeiras. Teve um 7-6, teve um 7-6, que era Mazola fazendo aqui, o Pelé pro Santos, depois o Mazola de novo, Pelé pro Santos, que naquela noite no Pacaembu, 7-6 pro Santos, numa quarta-feira, na década de 60, você que vai me ajudar a lembrar melhor em mais detalhes, 2 torcedores morreram do coração, um do Santos e um do Palmeiras. Um jogo super emocionante. E o Corinthians amargou esse tabu. E na hora ali, quando marcava uma falta contra o Corinthians, o que os jogadores falavam, os jogadores do Corinthians, quem que era designado no Corinthians para marcar o Pelé? Porque o Pelé não tinha como marcar o Pelé. Não tinha. Olha, no mundo eu não vi. Quem marcava ele bem
Era o Dudu quando jogava pela Ferroviária. Que depois foi o Palmeiras jogar com a defesa sem aqui. dar ponta ao pé, sem nada. Porque o Dudu não era chato, sabe? Ele pegava no pé. Né? O melhor jogo da sua vida? Olha, que te marcou? Não, o que marcou foi o gol do Morumbi, né? Sim, esse foi o melhor. Mas eu, pelo Santos, estava no meu começo no Santos, inclusive eu tenho um jornal para você. Nós jogamos contra o Boca num torneio na Bomboneira. Nesse jogo aí, ele estava no começo no Santos. Nesse jogo nós ganhamos de 4-3. Eu fiz 2 gols e dei uma assistência para o Zito. Foi um dos maiores jogos da minha vida. Tem um jornal para comprovar isso aí. Jornal da Argentina, né? Zito, como o Fiore Giliotti dizia naquele cantinho, saudade, aquele quadro dele na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes nos domingos, ele dizia: Zito, o moço de Roseira, torcida brasileira. Uma cidadezinha que tem aqui no Vale do Paraíba, perto de Aparecida, né? Zito era de lá. E a gente sabe que quando o Pelé começou no Santos, quando moleque ainda, o Zito chamava a atenção dele, né? É o garoto e tal. Depois, aí o que era um humilde garoto virou majestade com a coroa, aí o Zito passou a respeitar o Pelé. Não, ali não, quem mandava era o Zito, né? Mas com o tempo o Zito encerrou bem antes do que o Pelé, né? E o Pelé virou a referência. Agora, o pior jogo da sua vida. Não tem jogador que não se lembre do pior jogo. Sabe aquela situação? No dia errado, no lugar errado, na hora errada, que não deu nada certo? Eu dificilmente, sabe porque tinha uma média boa, graças a Deus, sabe? A gente saía chateado quando não fazia bolsa. Alguma derrota que te marcou? Não, assim, na minha vida, graças a Deus, eu tive mais vitórias do que derrotas, sabe? Isso eu me orgulho porque nos clubes que eu joguei, certo? Em todos. Mas não teve nada que te marcou? Não. Que te magoa até hoje de lembrar? Não, porque a maioria era vitória, então você não pode também, por causa de uma derrota, ficar derrotado. Agora, você jogou no São Paulo e no Santos, dos 4 grandes do futebol paulista. Qual foi a melhor fase da sua vida? No São Paulo ou no grande Santos de Pelé? Não, no São Paulo e no Santos, né? Na Ferroviária também. Mas qual foi a melhor fase? Eu tive uma fase boa na Ferroviária. Em 61, quando eu fui para lá, eu fui vice-artilheiro, artilheiro, porque o Pepe disse que o Pelé não conta, né? Com 26 gols no Campeonato Paulista. Pelé fez 1.286 gols. Pelé fez 1.286 gols ao longo de toda a carreira dele. No pacote, aquele gol contra o Vasco, lá no goleiro Andrada, milésimo no Maracanã, você já não estava mais no Santos nesse período. Não, eu já estava no comercial. Um jogo do São Paulo contra o Corinthians, você citou que você acabou sendo um dos carrascos do Corinthians. Um jogo do São Paulo contra o Corinthians, que a história mostra, um jogo decisivo do Campeonato Paulista de 67, que eram pontos corridos, e o São Paulo estava vencendo o Corinthians por 1-0, e bastava aquela vitória para ele ser campeão paulista e sair de uma pila que ele vinha amargando desde 57. E o Benê estava no banco de reservas do Corinthians, ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, assinou a súmula, tinha um escanteio a favor do Corinthians, ele foi para a área, o escanteio foi batido, ela pegou na canela dele, ele entrou, ele empatou o jogo para o Corinthians. Aquele resultado tirou o título do São Paulo, forçou o São Paulo a fazer um jogo extra com o Santos. Aí o Santos ganhou 3-1 e foi campeão. Então o Corinthians deu um título de presente para o Santos. Você não estava no São Paulo mais nesse período. Então você escapou desses traumas, digamos assim. Seleção brasileira, bateu na trave, chegou perto, chegou a vestir a camisa, amistosos, eliminatórias, Copa do Mundo. Dá um resumo. Eu, em 61, estava na Ferroviária. Eu tenho, inclusive, jornal e tudo isso aí. Eu estava cotado para ser convocado para a seleção brasileira que jogou no Chile, em 62, certo? Mas como eu estava na Ferroviária, não estava no São Paulo, me convocaram. Então, treinei contra a seleção, fiz gol contra a seleção, nos treinos, pelo comercial também, certo? Mas não chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. Mas isso, nós temos um break para a gente continuar
por mais 30 minutos, que nós já demos a nossa primeira meia hora, mas vamos continuar exatamente nesse ponto onde nós nos encontramos.